Fala, Guilherme. Boa noite. Se quiserem falar aí, pode desmutar o microfone, galera. Oi, Larissa. Ah, não, gente, pelo amor de Deus, não vem com chat, não. Vocês podiam aparecer aí na câmera. Tô com saudade de vocês. Vou dar mais um minutinho pro pessoal entrar. Professor, tá feliz pela vitória de ontem? Cara, demais, aí. Nossa, deitamos no Corinthians, deitamos. 2-0, fora os ameaças, véio. Foi maravilhoso. Bonito foi ver o Dragão ganhar de 2-1 do Vasco. Ó, dragão de virada, hein? Sempre, né? Sufoco do caramba. Bom, deu uma segurada no Vasco. Oi, Lilian, boa noite. Pessoal, podem ligar a câmera, tá bom? Se quiserem, claro. Mas fiquem à vontade. Saudade de vocês. Vamos marcar o churras na mansão do professor, ué. Oh, aí sim, cara. Aí sim. Amém. O professor Glaus falou que o professor que ganha mais bem é o senhor depois do Koba. Oh, amém, velho. Deus abençoe as palavras dele, que se torne realidade. Mas o Glaucio tá aí todo dia na faculdade, cara. O Glaucio é o vice-diretor aí, praticamente. Agamenon. Professor, só explica por que Chanin. Ah, isso é inveja da concorrência, Paulão. Melhor a gente não falar enquanto estiver gravando aqui, não. Deixa um momento que não estiver gravando, eu te explico. Beleza. Agamenon aí, ó. Esse aí precisa convidar a gente para o churrasco. Porque esse é o Barão. É ou não é? Não, lá é top mesmo. Mansão dos Reis dos Pneus. É, meu amigo. Quando acabar essa pandemia aí, é aonde mesmo, Agamenon? Ô, meu patrão, agora que eu fui ver só um pedaço aqui, que tava desligado meu microfone aqui. Aonde mesmo você mora? Aonde que é a mansão mesmo? Ixi, mansão não, rapaz. Isso aqui é humilde casa. Não é no Crixás, não, né? Deus nos deu, né? Aonde que é mesmo que você mora? Tá falhando? Mora no Rubi aqui mesmo. Ah, no irmão. Rubia. Aí sim. Não ouvi. Mora no Fica Rubi, hein, fácil. Agamenon? Sim. Ô, mestre, falhando. A minha tá falhando aí pra todo mundo ou só pro Agamenon? Pra mim tá ok, professor. Boa. É, Agamenon, precisa tirar o escorpião do bolso e colocar a internetzinha aí melhor, Agamenon. Vamos pagar o servidor mais caro, Agamenon. Que, ó, lá o que dá problema aqui em casa é quando eu tô lá no escritório. Lá o sinal é muito fraco do Wi-Fi. Aí, para não ter problema, eu vim para a sala de TV, que é onde fica o roteador aqui. Aumentei minha internet, então aqui tá pegando bem. Pessoal, você mutou aí, Agamenon, você mutou seu microfone. Professor, pode falar que aumentou a internet pra jogar CS, que eu vi. Cara,
Quase isso. Aumentei minha internet para bater um Call of Duty, velho. Um Call of Duty Warzone. Vou instalar no E meu aí, PC. seu agora aí? Aí, tá bom. Tá bom, Gamenon. Mansão, hein, Gamenon? Gamenon é patrão, né? É rei, né? Rei dos pneus. E aí, Diegão, tudo bom? Beleza, professor? Beleza, graças a Deus. Como é que foi o feriado? Cara, foi excelente. Foi bom pra... Na verdade, segunda-feira eu tava gravando a aula aí pra vocês. É bom demais, senhor. Mas foi bom. Pessoal, hoje é só um bate-papo para a gente falar sobre a prova e para tirar dúvidas, tá bom? Então, hoje não é aula, a aula já foi passada para vocês, a nossa aula 4, e aí a gente vai trocar uma ideia. Beleza. Então, aos avisos. Prova, eu acho que os outros professores já devem ter falado para vocês, mas a nossa prova é do dia 14 ao dia 20, certo? E vocês poderão fazer quantas provas quiserem dentro dessas datas. Não precisa guardar ali o dia, eu só posso fazer a de civil na sexta-feira. Não, você pode fazer a de civil segunda, da mesma forma que era o semestre passado. Ok? Então, não tem problema quanto a isso. Então, é idêntico ao semestre passado. Provinha lá vai estar na aba ciclo 1. Então, você vai entrar no ciclo 1 e a 7ª semana vai ter lá a avaliação. Você vai clicar lá na avaliação, igual o semestre passado, vai abrir 10 questões para vocês. Todas as provas valerão 50 pontos. Ok? Todas as provas de todas as matérias deverão valer 50 pontos. Então, não tem segredo quanto a isso. Tá, pessoal, o que vocês acharam dessa aula 4? Tem alguma dúvida quanto a ela? Vocês assistiram? Quem assistiu a aula 4? Um de cada vez, porque senão atrapalha aqui o nosso procedimento. A Larissa assistiu, tenho certeza. A Larissa, né? Acho que a probabilidade é grande mesmo. Daiane também. Aula bem tranquila, né, galera? Bem bacana, na verdade. Uma das matérias que eu mais gosto de falar sobre o direito de família é a história do casamento putativo e das provas do casamento. E aí? Vocês têm alguma dúvida? Esse é o momento, pessoal. Nossa prova já é semana que vem. Professor, o senhor pode falar aí o que é que vai cair para nós aí, dar uma dica aí, não vai falar para ninguém. Opa, pensei que ninguém ia perguntar isso, mas é na hora. Vai cair da parte de introdução ao direito de família, que é a aula 1, até o casamento putativo, que é a aula 4, tá bom? Então, vai estar dentro das 4 aulas. Então, não tem erro. Beleza, já esclareceu muita coisa. Tô brincando, pessoal. Claro que eu vou dar uma dica para vocês. Mas eu só vou dar uma dica se ligarem a câmera. Se pelo menos 5 ligar a câmera, eu vou dar a dica do ponto certo para vocês estudarem para a prova. Professor. Aí, ó. Lilian, Agamenon. Oi, mocinha. Já vou contar a mocinha do Agamenon como uma câmera ligada também. Aí, Diegão. Tá faltando um. Aí, fechou. Pessoal, olha só. Um ponto para cada. Quase um ponto para cada, mas eu vou falar a chave do baú da nossa prova, tá bom? Olha o que vocês vão focar bastante, pessoal. Impedimentos e causas suspensivas. Você vai focar bastante nisso, você vai decorar, você vai entender. O que eu preciso que você entenda aí? Primeiro, o que é impedimento? Ou seja, quando a lei lá no 1521 fala não podem se casar. Quando a lei ela é bem clara
no sentido de você não pode casar entre essas pessoas. E eu quero que você entenda também qual é a consequência se porventura houver um casamento dos impedidos. Então, uma pessoa que é casada, ela não pode casar. Qual é a consequência se essa pessoa que é casada casa novamente? O casamento é nulo. Esse casamento será nulo. Então, essa é a consequência. Por outro lado, as causas suspensivas é uma modalidade que só visa proteger o patrimônio de algumas pessoas. Então, o casamento que rolou dentro das causas suspensivas, o legislador ele é mais brando quando ele fala não devem se casar, ele te dá um conselho. Não pode, impedidos, não podem se casar. Causas suspensivas, não devem se casar. Se casar, esse casamento vai ser nulo, anulável ou válido? O que vocês acham? Anulável? Impedidos é nulo. Causas suspensivas, então, é Anulável. válido. Não deixa essa pegadinha. É válido. A única consequência é o regime de bens. A sanção é, beleza, casou sobre causas suspensivas, o seu regime de bem será da separação total obrigatória. A lei, ela obriga você a casar nesse regime. Por quê, professor? Porque nós estamos visando a proteção de patrimônio. Patrimônio de quem? De certas pessoas. Um exemplo de causas suspensivas. Então, o legislador fala, não devem se casar, não devem, prestem atenção. Não é um não pode, é não devem se casar a pessoa que é divorciada antes de fazer a partilha do patrimônio com a ex-esposa, por exemplo. Faz sentido, meus queridos? Imagina, olha, eu com a minha esposa, nós temos um grande patrimônio, 10 milhões de patrimônio. E aí nós teríamos que fazer a partilha no divórcio. Não fizemos a partilha, porque é totalmente permitido o divórcio sem fazer partilha. Então, os bens ainda, esses 10 milhões, ainda estão em propriedade de ambos os cônjuges. Imagina que se eu caso com outra pessoa e essa pessoa agrega também patrimônio. O estudante de medicina furou isolamento social. Guilherme. Imagina então que eu casei novamente sem fazer a partilha com a antiga cônjuge e essa nova esposa traz outro patrimônio. Não vai dar problema, não vai dar rolo. Então é por isso que a lei fala, olha, não devem se casar. Se mesmo assim vocês casarem, o casamento é válido, mas a sanção é separação total obrigatória. Ok? Entenderam isso? Agora, outra situação que vai cair na prova e com certeza vocês têm que saber. Então, você vai decorar impedimentos e causas suspensivas e quais as consequências, então, para quem casou sobre impedimento e para quem casou sobre causas suspensivas. E eu quero que você saiba também bastante sobre as invalidades do casamento. Está lá na aula 3. Quando o casamento é nulo, quando ele é anulável. Ok? Quando o casamento é nulo e quando ele é anulável. E aí você vai lembrar que o casamento é nulo quando o vício é insanável. Ok? Casei sobre impedimento ali. Eu era casado e casei. Casei com a minha mãe. Casei com a minha irmã. Casamento nulo. E os anuláveis, meus queridos, são situações que talvez poderá ser convalidado. Então, aquilo que é anulável é um vício sanável. Por exemplo, casei com procuração
que essa procuração estava revogada e eu não tinha conhecimento. Em regra, esse casamento poderá ser anulado, mas ele também poderá ser convalidado. Então, eu preciso que você estude muito causas suspensivas, impedimentos e invalidades do casamento. Eu acho que pelo menos 60% da prova é sobre isso, tá? De 10 questões, pelo menos 6 vão cair a respeito de impedimentos, causas suspensivas e invalidades do casamento. Sobre a aula 4, vai ter na prova também. O que vocês acharam? Casamento putativo, provas do casamento e efeitos do casamento, direitos e deveres. Professor, Oi. aconteceu até num caso, uma pessoa veio me procurar e eu queria entender. Tá. Fala que depois dos 70 anos, o regime é a união estável, né? Não, E aí pode falar. aconteceu a seguinte situação. A mulher faleceu, se eu não me engano, ela tinha 82 anos. E o cara que vivia com ela conheceu ela quando eles começaram a morar junto quando ele tinha 78 anos. 68. Então meio que não passou das 70. Aí quando ela morreu, tudo mais, ele não... Você vê, tipo, não, velho, mas idoso não busca muito essas questões de direito e tudo mais. E aí, tudo mais, e eles queriam reconhecer a união estável por conta de inventário. Só que aí, ela tinha 68 ainda. E foi partilha de bens, sabe? Foi reconhecida a união estável, não conseguiu reconhecer, por exemplo, o que eles construíram juntos, por mais que tinha construído muita coisa juntos, sabe? Tipo casa, carro, Foi apartamento. separação total. Foi, porque eles não tinham regime, entende? Entendi. Antes disso, não tinha nada documentado. Entendi. Aí o que eu não entendi foi, se a partilha é obrigatória a partir dos 70, por que não foi reconhecido antes? Que ela tinha 68. Não, eu entendo que está errado essa situação, porque é o seguinte, É. a lei fala que terá o regime da separação total obrigatória os maiores de 70, aqueles que casarem com causas suspensivas, que é o nosso assunto, e aqueles que casarem com suprimento judicial. Ou seja, quando lá um dos pais não deixa o outro casar e o outro pede o suprimento judicial para que o juiz aceite que essa pessoa case. Então, nessas 3 situações, a lei é clara. Maior de 70, causas suspensivas e casou com suprimento judicial, o regime é da separação total obrigatória. Nesse caso, como eles não tinham casamento, eles tinham a união estável. A união estável, ela atinge o mesmo regime, o regime legal, o regime comum, que é a comunhão parcial, certo? O que acontece aí nesse caso? Se consegue comprovar que com 68 anos já tinha união estável, nesse caso, entraria a comunhão parcial, normal, porque não tem 70 anos, então tem a liberdade de escolher, e como não tinha nenhum escolhido, como eles não eram casados, pela união estável, o regime na união estável, se eu não tenho um pacto, um contrato assinado, é o regime da comunhão parcial. O que pode ter acontecido aí? Que eles se conheceram com 68 anos de idade, mas se ele só conseguiu comprovar a união estável quando a senhora já tinha 70 anos. Aí, nesse caso, de fato, o regime que vai reger aí essa situação é o da separação total obrigatória. Mas existe uma súmula do STJ, eu não vou me lembrar o número da súmula, que fala que os aquestos no casamento
que tem o regime da separação total obrigatória, os aquestos serão divididos. E o que é aquestos? É aquilo que foi adquirido por esforço mútuo. Então, construíram uma casa juntos. O suor em conjunto ali, ele deu 100 mil e ela deu 100 mil. Mesmo que seja no regime da separação total obrigatória, aquilo que foi adquirido em conjunto com o suor mútuo, os aquestos, deveriam ser partilhados. Então, eu vislumbro aí que, nesse caso, possivelmente, só conseguiu reconhecer a união estável após 70 anos e ele não conseguiu comprovar aquilo que foi construído com suor mútuo. Senão, ele teria direito à metade dos bens que ele ajudou a construir. E, por exemplo, professor, como que eu conseguiria produzir uma prova nesse sentido? Testemunha, nota fiscal do que vocês gastaram, a certidão de imóvel, testemunhas, ali na construção, quem trabalhou ali na construção, cupom fiscal, depósito, extratos, olha aqui, ó, eu tirava esse dinheiro todo mês aqui para pagar a parcela, uma parte da parcela do imóvel, por exemplo. Esse dinheiro aqui eu tirei para pagar o pedreiro. Traz o pedreiro aí, pedreiro. Quem te pagou? Era eu ou ela ou os dois? Eram os dois. Então, qualquer tipo de prova admitida em direito que você conseguir demonstrar ali que foi construído em conjunto. O que eu achei mais estranho, professor, foi que eles tinham uma conta conjunta, que os dois partilhavam, conjunta, sem nenhum tipo de vínculo, por exemplo, não tinha união estável e não tinha casamento, eles tinham uma conjunta, entendeu? Entendi. No exemplo que foi dado lá na empresa, foi até um pai de uma amiga minha que procurou um advogado e ele falou que ele não ia ter dinheiro. Será que eles não tinham união estável, cara? Não tinha, tentou reconhecer por cartório, não tinha, tentou ver se tinha algum documento de casamento, mas tinha uma conta conjunta no nome dos dois. O que eu achei mais estranho foi isso, um banco negligenciar um documento desse. Sim, estranho. De fato, eu não sei se pode abrir conta em conjunto sem ser casado. Eu não sei se pode ou não pode. Deixa eu ver se ele é bonito. Fala, Edvilson. E aí, mestre? Bom. Pera, amor. Liliane. Ô, professor, que vida boa essa daí, hein? Cara, então, porque lá no escritório pega muito pouco sinal do Wi-Fi, aí vai ficar caindo. Aí eu vim aqui para a sala de TV aqui, que o bichão, o roteador, tá aqui. Boa Manda noite, a localização que eu vou para aí agora, professor. Pô, só vem, cara. Não, manda aí, não, pô, sexta-feira, cara. Cervejinha. Ué, não vai procurar um bar, então. Fala pra sua esposa. Cara, não vai dar para aglomerar. Infelizmente. Depois da aula, às 22. Não, não é nem isso, não. É a questão do coronga mesmo. Tá perigoso. Zoeira. Eu não tô saindo também, não. Pessoal, casamento putativo, putare, imaginação, é um casamento nulo ou anulável que vai gerar efeitos. Por quê? Por que ele vai gerar efeitos? Um de cada vez, para não tumultuar o ambiente. Paulo. Se ele for anulável. Casamento nulo ou anulável, mas que mesmo assim vai ter efeitos. Professor. Oi. Eu não tenho certeza, mas é quando o casal tinha boa fé e não tinha conhecimento? Isso. De algum impedimento? A boa fé faz milagres no direito civil e imagina no direito das famílias. Então, aqueles que casaram e esse casamento será nulo ou anulável, mas existia a boa-fé, putare, putativo, imaginação. Imaginava que estava tudo ok com esse casamento. Esse casamento vai ter efeitos
até a sentença que decretar a nulidade ou a anulação do casamento. Exemplo, casei com a minha irmã, casamento é impedido, eu sou impedido de casar com parentes colaterais até o 3º grau. Minha irmã é colateral de 2º grau, não posso casar de jeito nenhum. Casei com a minha irmã sem saber que era minha irmã. Isso acontece, pessoal. É difícil? É. Coisa de novela? Coisa de novela. Mas acontece. Tá, casei com a minha irmã e aí construo uma família, filhos, patrimônio e tudo mais. Descubro que é minha irmã. E aí? Esse casamento, em regra, é nulo, tá? Esse casamento, ele é nulo. A lei diz, ela é bem clara. Nas invalidades do casamento. O casamento é nulo. Quando casa sobre impedimentos. Casei com as pessoas do 1521, o casamento é nulo. E aí, então, se ele é nulo, esses 10 anos de casado, 10 anos de patrimônio, 2 filhos, o que eu faço? Rasgo? Nunca valeu? Devolve os filhos? Dou os filhos? O que eu faço com... E agora? Estavam de boa fé? Sim, estavam de boa fé. Esse casamento terá validade até a sentença, até o momento que houver uma sentença que declare a nulidade desse casamento. O cônjuge de boa fé, então, sempre vai acontecer, vai ter esses efeitos para ele até a sentença. Aquele que estava de má fé, os efeitos do casamento não vão aproveitar. Então, imagina, eu sabia que eu era casado e sabia. E mesmo assim consigo casar com outra pessoa enganando. A minha nova esposa estava de boa fé. A ela, o casamento todo vai ter validade até a sentença que decretar a nulidade. E para mim, nada, zero. Para não falar que para mim é zero, eu tenho direito a pegar para trás aquilo que eu coloquei dinheiro. Então, se a gente comprou um apartamento, eu dei 100 mil, pego 100 mil para mim. Ou pego 50 mil para mim, porque os outros 50 é dela. Ok? Então, a ela, quem está de boa fé vai aproveitar tudo do casamento e quem está de má fé, nada. Professor, e aos filhos? Aos filhos pouco importa se é irmão, se não é, se é impedido, se não é. Filho é filho. E filho é algo que exige a proteção da Constituição. A Constituição protege. Então, a letra de lei, o Código Civil falando que o casamento putativo serão aproveitados pelos filhos, a lei nem precisava falar isso. Porque a tutela, a guarda, o cuidado com os filhos sempre deverá existir, sem sombra de dúvidas. Pessoal, a gente tem 10 minutos aqui. Se fechar, logo eu abro outra. Dúvidas? Casamento putativo, provas do casamento. Qual artigo? Paulo, você ia perguntar o artigo? É isso? Pessoal, vou olhar aqui o artigo. Não sei de cor. Em 1561 e seguintes do Código Civil. A lei fala, embora anulável ou mesmo nulo, se contraído de boa-fé por ambos os cônjuges, o casamento em relação a este, como aos filhos, produz todos os efeitos até o dia da sentença anulatória. Beleza, então a lei deixa bem claro que esse casamento vai ter a validade até a sentença. Pergunto, existe direitos que poderão prevalecer mesmo após a sentença? Olha, a lei é clara. A lei fala, esse casamento só terá efeitos até a sentença. Mas aí eu pergunto,
poderia existir direitos que, mesmo após essa sentença, continuariam a ter validade? Com certeza isso vai cair na prova. Um de cada vez. Três direitos permanecem. Três direitos permanecem mesmo após a sentença que decretou a nulidade ou a anulação do casamento. Quais são eles? O direito a alimentos, ao uso do sobrenome e a emancipação. Todos os direitos são ligados à dignidade da pessoa humana. Então, deu aqui a sentença e mesmo assim eu preciso de alimentos, o juiz pode decretar que essa pessoa continue pagando alimentos para mim. Sobrenome. Como eu optei pelo sobrenome, esse sobrenome é importante para mim, o meu negócio é com esse sobrenome, por exemplo, eu posso permanecer com esse sobrenome. E a terceira é emancipação. Imagina que a gente emancipou um filho de 16 anos. Vem uma sentença e decreta a nulidade do nosso casamento. Então, todos os atos praticados pelo filho emancipado não terão validade? Dignidade da pessoa humana. A emancipação permanece também. Esses direitos não são elencados na lei. São direitos tratados pela doutrina e jurisprudência. Corrente majoritária entende que esses três direitos permanecem. Decorem isso. Pessoal, assistam essa aula com urgência. Pelo visto, pouquíssimos assistiram a aula. Tá bom? Esse bate-papo era para tirar dúvidas, não é para passar a aula novamente. Professor, qual artigo fala do casamento de maior de 70 anos tem causa suspensiva? Deixa eu olhar aqui, Paulo. Mas assim, não vai cair na nossa prova, tá? Então, você só precisa saber que o artigo fala casarão com a separação total obrigatória, maiores de 70, aqueles que casaram com causas suspensivas e os que casaram com suprimento judicial. Mas vou tentar achar aqui. É porque eu achei o 1523 que é as causas suspensivas. E beleza. 1523 Mas são as não causas consta. Suspensivas. Mas aí mais para frente, lá no regime de bens fala, o regime de bens da separação total obrigatória será para as causas suspensivas, casou com suprimento judicial e maiores de 70. 1641, Agamenon. Vou lá conferir. Isso mesmo, meu garoto. Obrigado. 1641. É obrigatório o regime da separação de bens do casamento das pessoas que contraírem com inobservância das causas suspensivas, maiores de 70 e todos que dependerem de suprimento judicial para casar. Pessoal, então muito foco em casamento putativo, invalidades do casamento, impedimentos e causas suspensivas. Alguém mais? Dúvidas, pessoal? Até tudo bem. Então, olha, vocês vão estudar, certo? Então, anota isso. Tá? Então, anota isso. Impedimentos, causas suspensivas, invalidades
e casamento putativo. Vou escrever aqui no chat. Impedimentos, causas suspensivas, invalidade do casamento, que é o que? O casamento nulo e o casamento anulável, e casamento putativo. Vai ter uma questão de provas ou duas provas do casamento. Eu acho que é basicamente o grosso da prova vai estar aqui nesses tópicos aí, pessoal. Larissa, tem alguma dúvida? Guilherme, Gustavo, João Vitor, Jean, Lilian. Pessoal, então podemos encerrar? Beleza, então, pessoal. Obrigado pela participação. Tamo junto. Mandem dúvidas para mim no WhatsApp, caso tenham dúvidas. Estudem bastante. Tá? Uma matéria muito importante, é uma matéria base para o resto do nosso direito de família. Então, nós vamos ter que entender essa matéria quando a gente estiver tratando de divórcio, quando a gente estiver tratando de regime de bens. Então, estude de verdade, que vale a pena. Tá bom? Bom final de semana para vocês, bom descanso e pode mandar a dúvida no WhatsApp, pessoal, tá? Final de semana, não prometo responder. Professor, só responde com áudio. Beleza, respondo, não prometo responder no mesmo momento. No final de semana, não prometo responder talvez sóbrio, acho que sim. Deixa para segunda. Mas... Ô, professor. Oi. Lembrando que a gente deu um ataque no Corinthians ontem. Desculpa, o corintiano. Então, eu encerro agora a nossa aula pedindo desculpa para os alunos corintianos, porque nós arrancamos o couro do Corinthians, 2-0 fora os ameaços. Outro detalhe, o técnico Corinthians foi demitido porque perdeu de 2-0. Demitido.